Fala galera, tudo bem? Meu nome é Lucas Bueno e eu estou aqui para mais uma edição do Surto Entrevista, aquele bate-papo bem legal com personalidades do esporte. E a convidada de hoje é uma pioneira no esporte paralímpico. Estou falando de Josiane Lima, primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha no remo nos Jogos Paralímpicos. Josiane, muito obrigado pela sua presença. Obrigada aí ao curso olímpico também pela oportunidade de poder falar da modalidade. Bom, Josi, vamos começar já tirando um pouco das dúvidas do espectador. O remo paralímpico tem 4 classes e as provas são disputadas aí num percurso de 1 quilômetro. Quais são as diferenças entre cada uma dessas classes e fala um pouco da sua especialidade em Jogos Olímpicos, que é a dupla mista, né? O remo, depois de 2016, no último ciclo olímpico, né, dos Jogos, ele teve alguma alteração, e elas são bem comuns. A cada ciclo é revisto o plano esportivo, né, das modalidades olímpicas. E na modalidade olímpica, entrou, né, o surf, entrou o skate agora para os Jogos de Tóquio. E na modalidade a nossa paralímpica, a nossa prova mudou de 1 quilômetro para 2 quilômetros, que já é, né, como já é nos Jogos Olímpicos. Os atletas olímpicos, a prova de 2 quilômetros, e os paralímpicos também agora estão disputando na mesma distância a prova. Eu comecei a remar desde 2006, eu sofri um acidente de trânsito grave em 2004, e eu já era professora de educação física e praticava outras modalidades, vôlei, fui atleta federada também, de judô e vôlei. No dia que eu sofri acidente de moto, eu estava indo jogar futebol. E sofri em 2004, em 2006 eu comecei a praticar o remo e aí não parei mais. Eu sou aqui de Florianópolis, sou filha de pescador, então eu tenho muita vivência com o mar, né? Meu pai é pescador profissional. Grávida, já vivia embarcada com ele na lancha também, nas bateiras aqui, né, que a gente chama de pesca. E foi criada na beira do mar, né, já surfava, já andava de caiaque, já tinha velejado, já tinha tido experiência como marinheira raiz também, a raiz amador. Então, eu tinha essa vivência com o mar e essa expertise aí com o mar mesmo, né? E aí, com o meu desenvolvimento esportivo já de criança, né? E como atleta de outras modalidades, acabou juntando as minhas aptidões ali no remo. Show. Josi, conta pra gente como alguns detalhes dessa conquista da medalha de bronze em Pequim. Você teve alguns problemas respiratórios, dificuldade para se adaptar ali à condição climática no momento? Como que foi isso? Como você lidou com essa situação? Todo mundo sentiu bastante quando a gente chegou lá na China, o ar bem pesado, é realmente muito poluído, né? Mesmo durante os jogos, eu lembro que dos jogos, lá no Ninho de Pássaro, aquele estádio maravilhoso, todo feito de ferro, na abertura da cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos, foi combinado com o governo chinês para que as indústrias que ficam em volta aqui, a turbina, né, aquela chaminé, e não soltasse a fumaça das indústrias, que são muitas. Aí eu lembro que a gente estava entrando, fomos, fizemos a cerimônia e tal, foi magnífico. Na saída, assim, a gente de repente um nevoeiro, sabe, aquele nevoeiro que chega de repente e fica tudo nublado, e era fumaça, logo aquelas turbinas foram abertas. Então parecia assim que a gente estava tipo num palco de, sei lá, de rock, um show assim, só com aquela fumaça, né, com aquele cheiro, então era bem forte a questão de poluição. E eu tenho rinite alérgica, né? A nossa viagem foi uma viagem bem longa. A gente saiu daqui de São Paulo para Toronto, foram 12 horas de voo. Lá em Toronto, a gente ficou 6 horas aguardando a ponte aérea e depois pegamos mais um voo de 12 horas para chegar em Pequim. Nesse voo, quando eu cheguei lá, eu já senti que estava assim, com um pouco de sinusite e tal. Fui dormir, no outro dia já começou um processo assim, bem ruim, dor de cabeça, né? Então, falei com o médico, ele demorou um pouco para atuar, para agir logo de começo. Eu fiquei piorando uma semana, né? E aí, depois de muita insistência também do meu técnico, Júlio Noronha, na época, falou com o médico, e aí a gente foi para o hospital na vila, né? Toda vila tem um mini hospital, e aí eu comecei a tomar antibiótico lá, mas não deu tempo de me recuperar, de ficar 100%. Então, quando eu começou a passar as competições, iniciou, eu já estava com a imunidade baixa, né? A questão da adaptação também, são 12 horas de fuso horário,
Isso demorou bastante, eu com dificuldade para dormir, e aí acabou me debilitando bastante, assim, né, ao longo do período do treinamento mesmo, e não consegui dormir, e depois começaram as eliminatórias, a gente estava muito bem preparado fisicamente, era para ser medalha de ouro, não tinha dúvida, ninguém tinha dúvida, foi uma surpresa para todo mundo, o Brasil não teve essa medalha de ouro, porque as eliminatórias, né, a gente vê os tempos ali, a gente vê que não acontece milagres, o que acontece são esses eventos que acabam tirando o rendimento ali, né? Alguém pode ficar doente, pode se machucar, ter uma lesão, isso é o que mais pode acontecer. O elemento surpresa no remo é esse. Então, foi o que aconteceu com a gente. E aí, no final da prova, a gente largou muito bem, né? Na época era 1.000 metros, a gente veio até 750 metros na frente, mais de um barco na frente, com a China, a Austrália, a França brigando para trás e o Brasil absoluto na prova. Chegou nos 250, me faltou o ar, já comecei a ver estrelinha, já começou a ficar tudo amarelo e eu só consegui manter a minha coordenação, perdi a potência. E aí o Elton estava mais inteiro ali e levantou bem aquela proa, ele estava na proa, eu estava na voga do barco, e veio bem firme, levantou tudo. E aí, ainda assim, a gente conseguiu manter a medalha de prata, realmente perdeu a potência no finalzinho ali. E aí, quando a gente estava quase cruzando a linha de chegada, passou a China, passou a Austrália. A gente que está envolvido nesse meio olímpico sabe que é complicado, exige muito trabalho, os períodos de compensação são muito curtos, porque logo você tem que voltar a treinar, trabalhar de novo. Por que você optou por ser uma atleta olímpica? Qual a sua motivação? Fora que você conseguiu essa medalha muito rápido, né? Logo na estreia do Remo você já ganhou essa medalha. Como você se manteve motivada para as outras edições de Olimpíada? Por prazer mesmo, né? Todo mundo que faz esporte realmente por prazer, por paixão. Eu gosto muito de treinar, gosto muito de suar. O esporte faz muito bem. E por gostar de estar no mar, é um esporte que se adequou muito comigo. Né? Quando eu comecei a fazer natação, a pensar em ser que eu era uma pessoa com deficiência, que demorou uns 2 anos para me cair essa ficha do meu acidente, né? Eu fiz várias cirurgias e a cada cirurgia eu achei que talvez eu pudesse voltar à normalidade, né? Mas não voltou, aí que eu vi que eu realmente fiquei com uma deficiência. Então, quando eu comecei a pensar em praticar uma modalidade paralímpica, paradesportiva, o que da Olimpíada de Sydney, que começou a ter um pouco mais de visibilidade com o Clodoaldo Silva e a Adria dos Santos, que começaram a ganhar grandes conquistas e aparecer na televisão aqui para o público. Então, eu comecei a imaginar que fosse natação, talvez. E aí me apresentaram o remo e eu comecei. Mas a importância assim, da minha motivação sempre foi por paixão, por gostar, porque é altamente prazeroso remar. É uma coisa fantástica, é apaixonante mesmo, remar no mar aberto, ou no rio, ou numa raia. E também a importância da Bolsa Atleta, né? O programa Bolsa Atleta que dá condição para que os atletas possam se dedicar, investir, né? Se alimentar com mais qualidade, né? Poder dedicar tempo para poder estar participando e competindo e se dedicando diariamente para os treinos, né? Geralmente a maioria dos atletas tem algum compromisso com o trabalho, né? Tem uma segunda, aliás, uma renda principal, mas a Bolsa Atleta é fundamental assim, para dar condição para que a pessoa possa se dedicar, porque senão vira lazer, né? Senão a gente vai praticar por lazer e aí acaba não tendo os resultados que a gente precisa ter para a dedicação do treino diário para alcançar o alto rendimento. Hoje você consegue se manter financeiramente só do esporte ou você divide o seu dia a dia com uma outra atividade? Eu divido o dia a dia com a minha atividade desde sempre, né? Eu sou administradora também, tenho outras atividades, tenho um vínculo de emprego ainda com a minha empresa, né? A maioria dos atletas tem alguns, dependendo da deficiência, são afastados do trabalho, que é o meu caso, né? Então, eu tenho uma renda principal e aí, com as conquistas que eu fui tendo, a Bolsa Atleta, a princípio, no meu primeiro campeonato, foi uma bolsa internacional, né? Depois que eu vim para uma bolsa paralímpica, e aí fiquei muito tempo na bolsa paralímpica depois de Tóquio, né? E aí eu acho que foi em 2015 que começou a existir a bolsa pódio, né? Que daí trouxe uma outra remuneração para atletas que tinham possibilidade de estarem na final ou entre os 20 primeiros ranqueados. Isso para todas as modalidades. Então a bolsa pódio foi uma grande evolução
né, trouxe uma melhor condição financeira para os atletas poderem estar se dedicando. E aí agora vem vindo outros investimentos também, a Lei Agnello Piva, trazendo recursos da Loteria da Caixa para financiar o esporte, tanto olímpico, pelo Comitê Olímpico e também pelo Comitê Paralímpico. Então, tem vindo outras formas de incentivo para o esporte, de patrocínio, né? Público e privado também, na iniciativa privada, a universidade trazendo formação para os atletas, como é agora a Estácio de Sá, que é bom lembrar, né? Eu estou agora fazendo a minha segunda graduação, uma Estácio de Sá, por uma parceria do Comitê Paralímpico com o programa Atleta Cidadão, que vem fazendo a formação dos atletas. O COB também tem várias iniciativas, né? Tem até o apoio das Forças Armadas, do Comitê Olímpico Brasileiro. Pena que o Comitê Paralímpico ainda não entra nessa, né, tem sido excluído desse programa. Poderia ter uma junção um pouco maior, na minha opinião, entre o que é promovido pelo COB junto com o Comitê Olímpico. Né? Tem um time Brasil para o COB, mas o Paralímpico não entrou no time Brasil, infelizmente, apesar de ser time Brasil. Né? Então, mas está vindo essas iniciativas, elas estão acontecendo, têm vindo gradualmente e tem aumentado muito, especialmente de 2015 para cá, com a proximidade dos Jogos, né, agora de Tóquio, mas na época dos Jogos do Rio 2016. Então, trouxe realmente o esporte do Brasil para um outro patamar, assim, muito bom, melhorado muito. Josi, a sua categoria foi vencida por britânicos ou por chineses? Como que dá para bater esse pessoal e qual que é o seu grande objetivo aí para Tóquio junto com o Michel? O nosso objetivo é buscar ali a medalha, talvez a medalha de bronze, que está mais próximo do nosso alcance agora, né? A disputa está muito entre os ingleses e os holandeses, né? Eles são realmente expertos, né, na modalidade. Os chineses também, quando vêm para o campeonato, a gente brinca que é a máquina chinesa, porque não é todos os campeonatos que eles se apresentam, né? Eles vêm em campeonatos específicos, especialmente pré-olímpico, eles vêm com um ônibus lotado de atletas, né, e consegue um perfil de atleta extraordinário. Aqui no Brasil, a gente tem essa questão da estatura, a estatura média do brasileiro não é muito próximo do que é com os europeus, né, são todos muito altos. A maioria das mulheres tem 1,75, próximo de 1,80, algumas até passam dessa altura, como é a Catarina Castro também, que é um fenômeno no remo, né, que é a bielorrussa. E no Olímpico, a maioria deles vão para 2 metros, 1,90 e poucos, né? Então, são perfis de atletas altos de basquete, atletas de vôlei, que são remadores, né? Então, na Europa, o remo é muito popular e acaba, né, tendo muita visibilidade. É como se o remo para o europeu fosse o futebol para o brasileiro. Então, eles prestigiam demais, né? Muito valorizado. E tem muito atleta também com esse perfil, com essa estatura. E no Brasil a gente também acabou se especializando mais em peso leve por causa realmente da estatura média do brasileiro, né, na minha opinião. Então, essa é uma das nossas maiores dificuldades, a gente ter esse perfil de altura. Assim, as minhas adversárias são todas mais altas, é que eu vejo quando a gente chega no pódio que a gente é menorzinho, né, de tamanho mesmo, né? E aí bota na água ali, a gente rema que nem um leão, potente mesmo, tem que ganhar muita força. O nosso barco é um barco pesado, né? O barco da categoria PR1 e PR2, em comparação com o olímpico, o esquife e o duble também são 10 quilos mais pesados que um barco olímpico, né? Então, e ele é um casco largo, né? Um barco largão, para dar estabilidade, né, para o atleta, pessoa com deficiência, que às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade de manter o equilíbrio. Então, é um barco largo, às vezes é uns 30 centímetros, talvez 20 centímetros mais largo que um barco olímpico. Então, ele rema com uma navegabilidade pior. Ele tem uma hidrodinâmica prejudicada. Por isso que as nossas provas elas exigem muito, são as provas longas, né? E aí agora, então, assim, a nossa dificuldade maior é a gente massificar aí o remo. A gente tem poucos clubes de remo no Brasil, né? Poucas oportunidades para que as novas gerações possam conseguir chegar num clube de remo e ter o material, né? A gente tem pouquíssimos clubes de remo mesmo, enquanto que na Europa tem todo o rio que tem, sei lá, 3, 4, 5 clubes de remo no mesmo rio, né? Na mesma cidade. Então, essa é a nossa maior dificuldade.
Você está indo para a sua quarta edição de Jogos Olímpicos. É a última ou você se vê ainda em Paris? Você quer continuar competindo? O que você está pensando? É, eu vejo que eu tenho condição ainda de ir para 2024, assim, eu até fico surpresa comigo mesmo, porque eu estou com 46 anos, né? E ainda estou tendo alto rendimento e aqui no Brasil é difícil buscar essa renovação porque parte do princípio que o remo já é altamente seletivo, né? Porque a pessoa precisa ter confiança na água, precisa saber nadar. Já é uma primeira seleção, uma primeira exclusão, digamos assim, né? Primeiro tem que aprender a nadar para depois começar a poder ir para o mar, para o barco, né? E aí outra coisa é a dificuldade também da iniciação de novos atletas, para a questão de ter o acesso mesmo ao equipamento, a um clube que possa acolher, né? Geralmente pessoas, especialmente a categoria PR1 e PR2, são mais dependentes, precisa de ter uma equipe técnica que pegue a pessoa mesmo e leve até o barco e coloque ele para remar. Então, não são todos os clubes que têm essa estrutura de recursos humanos, de técnico mesmo, de pessoal para poder ajudar o atleta a começar a remar ali, né? E, e eu não sei, assim, vamos ver, né? Eu não vou desistir, eu estou seguindo sempre em frente, eu gosto de remar, me mantenho sempre treinada. É isso, pessoal. Muito obrigado, Josi, pela sua presença. Muito obrigado, galera, que acompanhou esse papo bem bacana. Volto na próxima edição do Surto Entrevista. Acompanhem novidades aí do mundo olímpico e paralímpico lá em surtoolímpico.com.br. Valeu! Valeu, um abraço, até mais.